Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no SEI Campinas. É o Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti, que nos recebe, o SEI Campinas nos recebe aqui sempre, toda semana, no nosso encontro Devaneios no Café. Semana passada não teve por conta do jogo do Brasil, não tinha como, é impossível, mas hoje estamos de volta aqui. Hoje voltamos, inclusive, com a última temática que foi escolhida entre os seguidores da página. Então, o nosso tema de hoje, da nossa live, será sobre o etarismo e a cultura da eterna juventude. Este foi o tema escolhido aí entre os participantes da votação. Foi o tema mais escolhido. Foi uma votação, inclusive, que faz um tempinho que ela aconteceu, Mas foi uma votação, inclusive, bem acirrada, se não me engano, os temas. Mas esse foi o que mais se destacou. Ele teve alguns votos a mais do que os outros. Os outros até terminaram empatados ali. Deixa eu ver, boa noite. Um olho na Bélgica e outro no Devaneios. Boa noite. Ei, Thiago, eu não sei como está o jogo da Bélgica. Eu sei que quando eu saí de casa, o Senegal estava ganhando. Então eu não sei quanto está o jogo aqui, tá? Mas hoje nós temos também, eu tenho a honra de dizer que hoje, dentro das lives que nós estamos fazendo aqui, das temáticas escolhidas pelos seguidores da página, teremos aí um convidado. Só estou esperando ele chegar, tá? Então hoje nós teremos uma live em dose dupla. Em dupla, na verdade, não em dose dupla, mas em dupla. Inclusive, como semana passada nós não tivemos o nosso encontro, talvez eu faça aí uma semana com 2 devaneios, tá, pessoal? Aqui o Thiago, prorrogação, Bélgica empatou. Olha só, bom saber. O jogo tava mais para Senegal quando eu saí de casa, então quer dizer que empatou. Prorrogação é jogo acirrado aí. Obrigado pelas informações aí, Thiago. Então, enquanto espero o nosso convidado, eu vou também falando algumas coisas, Vou dando algumas notícias. E, felizmente, com grande alegria, o Devaneios no Café, ele tem parcerias. Ele tem parcerias que, para quem acompanha aí também os rios, os recortes que são feitos do Devaneios do Café, vê ali que nós temos a parceria com a editora Sussurros do Invisível, que inclusive concedeu-nos um livro para a gente estar aí fazendo um sorteio, que já aconteceu, já teve ganhador. E nós também temos parceria com a editora Vozes, tá? Faz tempo que eu não falo da editora Vozes, mas semana que vem vou falar melhor sobre a editora Vozes também, tá? A editora Vozes voltou também com a nossa parceria e também apresentando aí livros fantásticos, que aí semana que vem eu trago vou trazer um por semana, tá? São vários livros agora que estão em lançamento e vale muito a pena depois acompanhar. Eu vou trazer um pouquinho para vocês também, tá? Então, se vocês... a minha recomendação é seguir aí as duas editoras, tanto a editora Vozes quanto a editora Sussurros do Invisível, que tem aí sempre grandes e belas novidades aí. E eu acho que o nosso convidado já chegou. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo. Onde que eu clico aqui? Vai ter uma... O que eu faço com isso aqui? Não, isso daí... tá. Eu que tenho que pedir para participar. Peraí. É porque eu tô sem meu tripé e isso aqui fica mexendo. Deixa eu ver se eu consigo pedir aqui. Não está aqui nos meus pedidos de sugestão. Achei aqui. Peraí. Achei. Aqui. Clique. Deixa eu ver. E agora ficou ruim a imagem para mim. Deixa eu arrumar aqui. Entrou? Oi, professor! Boa noite, Roger. Só um Como vai? minutinho, seu áudio está baixo para mim, deixa eu aumentá-lo. Aí, agora sim. Melhorou?
Bem melhor. Ele estava bem baixo, era o meu aparelho que estava baixo. Ah, e aí, como vai? Eu estou ótimo, professor. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso encontro de quarta-feira. Ah, para mim é um prazer sempre, eu agradeço o convite. Estou aqui, como sempre, preocupado com a luz, com a iluminação. Estou achando que a iluminação não está A boa. gente Toda precisa vez eu de acho. luz. De qualquer maneira, a gente precisa da luz aqui para iluminar nossa consciência também. Vamos ver se consigo. Não, aí, agora já vai tumultuar se eu for tentar. Vamos ficar com essa luz mesmo aqui. Não, Pode para mim ser? está ótimo, viu, Ou você professor? Eu prefere só estou que. tentando Ah, ajustar é? para mim aqui a sombra, na verdade. Para mim, a questão é a sombra, que tem uma luz na minha frente, estou tentando fazer com que ela não pegue muito no meu olho para poder enxergá-lo melhor. Eu preciso de sombra para enxergá-lo melhor. Pois é. Ah, mas isso acontece muito. É, né? A vida É, nos dá arte por isso. a sombra nos leva a ver coisas, às vezes, né, que a gente, ofuscados, não vê. Exatamente, né? Se a gente for para cima demais, a gente não enxerga o que tem abaixo de nós. Deixa eu tentar aqui melhorar um pouco, ver se eu consigo melhorar isso aqui um pouco. Olha, para mim tá ficando melhor, viu? Para mim Bom, melhorou. então Melhorou vamos lá. bastante a luz. Eu estou tomando bastante água hoje, professor, porque minha garganta quase travou de ficar seca. Então eu vou tomar mais Porque água hoje que está o muito seco normal. aí? Está muito seco aí? Tá, pra você ter uma ideia, aqui tá mais calor agora, viu? É, aqui também deu uma melhorada, fez frio nos últimos dias, mas agora deu uma melhorada. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Aqui Bom, até agora eu não a consegui nada. Juliana está dizendo que está ótimo, viu, professora, a sua imagem. Ah, então eu vou confiar na Juliana. Pronto. Juliana, obrigado pelo retorno, porque está muito difícil aqui agora. Inclusive, deixa eu até aumentar aqui, senão não... Aí, ó, eu enxergo o que o pessoal está falando melhor. Bom, Pronto, vamos professor, ficar seja assim mesmo. bem-vindo a mais Pronto. um encontro nosso aqui das quartas-feiras. Pois é. Vamos nós aí outra vez. Que ótimo. Para falar num tema complicado, né? Um tema. Então, até a gente tinha conversado no direct do Instagram, né, que aí você comentou que era um tema mais nichado, eu concordo também, mas eu achei interessante porque ele foi uma recomendação de uma seguidora que virou uma. Eu sempre faço as votações de 4 temas para aí ser eleito um deles o tema a ser conversado na semana. E esse foi o mais votado. Então, eu imagino que essa temática seja interessante para mais pessoas, não seja só para um público restrito, que é a temática do etarismo e a cultura da eterna juventude. Pois é. Eu acho que a gente tem muita coisa a falar a respeito disso, né? Vamos começar. Vamos Por onde que a gente começar. começa? Então, boa pergunta. Por onde a gente começa? Geralmente eu começo com uma provocação, você sabe disso, né? Geralmente eu costumo ali fazer um pinga-fogo, colocar uma provocação e ver como as coisas borbulham logo após. E esse, Provoque, então. Vamos lá. e esse é um ponto, né? Vou fazer uma provocação minha. Tem algumas outras, tá? Não sei como é que elas vão aparecer, se vão aparecer, inclusive, mas vou fazer uma minha agora. Assim, eu entendo que este sufixo, quando a gente está falando de ismos, eles estão falando de algo que está adoentado. Etarismo, né, racismo e tudo mais, todos esses ismos, fala de alguma coisa que esteja sendo vista através da perspectiva mais patológica, no caso. E claro, se a gente está colocando que é etarismo, entrar nesse sentido, a gente está falando então de algo que é um sofrimento, ou talvez um adoecimento da idade, um adoecimento daquilo que a gente entende como idade. O que tem dentro dessa posição, professor, hoje,
que você vê que favorece a este adoecimento? Boa noite. Boa noite. Olha, eu acho que realmente esse sufixoísmo frequentemente está ligado a alguma coisa patológica, mas eu acho que também está ligado a alguma coisa que está em voga, né? Alguma coisa que está muito presente. Eu acho que é o caso do etarismo, né? A gente vai pensar o etarismo realmente como essa tendência a avaliar pessoas a partir da idade cronológica e, em geral, com uma tendência depreciativa, né, com relação àqueles cuja idade cronológica se expressa num número mais alto, né? Então, é mais ou menos assim como se essa noção, né, estivesse presente. Não sei se sempre esteve presente como uma forma de um preconceito, ou pelo menos de um preconceito no sentido negativo. Porque também já houve, e talvez ainda haja em algumas culturas, um preconceito, mas no sentido positivo, né? As pessoas com uma idade mais avançada são pessoas sábias, são pessoas equilibradas, são pessoas sensatas, uma série de coisas. E, né, como todo Que também não preconceito deixa de ser um preconceito, eu acho bem interessante o que você está dizendo, né? como Que também não deixa de ser um preconceito, como você mesmo não disse. deixa de ser um preconceito, né? Ou, em outras palavras, um conceito prévio, né? Um conceito prévio a uma demonstração. Então, eu acho que, e como todo preconceito, tem seus momentos de verdade, tem seus momentos de equívoco, né? Nem todas as pessoas, por terem uma idade mais avançada, são pessoas equilibradas, sábias, que agem com mais sensatez e tudo mais, né? Infelizmente, não é assim. Até mesmo desfazendo preconceito, porque não é assim em idade nenhuma, né? Não há uma idade que garanta, né, que alguém é mais sensato. Não há uma idade que garanta que alguém é mais ponderado, mais equilibrado, mas não há como ser conceituado dessa maneira. Mas, de qualquer forma, quer dizer, a gente vê isso, né? Quer dizer, esse preconceito, ele está muito em voga ultimamente, e aí eu entendo que ele esteja mais em voga por conta da sua contrapartida, né? Que é a aposta na juventude. Né? Então, parece que não houve uma mudança, primariamente não houve uma mudança com relação à visão das pessoas com uma idade mais avançada. Eu acho que primariamente houve uma expectativa de uma juventude, uma expectativa de que a juventude traria vantagens, sem dúvida traz, mas vantagens que inspirassem, né, o seu culto, um culto a ela, inspirassem uma busca, às vezes insana, né, por ela. Então, eu acho que o etarismo está aí como algo secundário à sua contrapartida, né, que é essa aposta na juventude, que é essa aposta que a juventude seria alguma coisa a ser realmente cultuada e, às vezes, volto a dizer, insanamente cultuada. Uhum. E assim, professor, uma coisa eu acho que interessante a gente tem vivido muito, até mesmo, eu não vou lembrar se é o Byung-Chul Han que fala sobre isso agora, tá? Não tenho de cabeça, mas tem aquela sociedade da performance. Eu acho que é ele, eu tenho quase certeza. Se alguém souber aí no chat, me avisa. Mas a proposta de uma sociedade da performance é de que aquele que produz mais, que faz mais, que esteja sempre ativo, disposto, que esteja sempre postando também, assim a gente vai pensar em questões de redes sociais,
ele tem mais engajamento, ele tem mais energia, ele tem mais libido. E o que eu estava imaginando quanto isso pode estar falando sobre este culto, até mesmo talvez um culto muito inconscientizado à juventude, como se a juventude fosse sinônimo de performance, e performance fosse sinônimo de você tem que ali ter algo mais novo, mais rápido, mais moderno, mais tecnológico, e por aí vai. Eu acho que essas coisas estão ligadas, sim. Né? Eu acho que são... Ainda acho que mesmo esse culto à performance, embora tenha outros determinantes políticos, bom, enfim, tem outros determinantes, não é o caso de falar dele, mas eu acho que esse culto à performance, ele também é um desdobramento, tem uma parte dele que é um desdobramento desse culto à juventude. Né? Porque você você aposta na juventude para obter também, né, uma performance. Performance em vários sentidos, não apenas no sentido dos empreendimentos, mas performance em todos os sentidos, né? No sentido físico, isso que é tão cultuado ultimamente. Né? Então, eu acho que existem paralelos, mas nem sempre paralelos. Eu acho que em algum ponto essa expectativa de performance, essa busca, né, pela performance eterna e maravilhosa, vamos dizer assim, né, que isso em algum ponto se toca, se esbarra, né, nessa expectativa de juventude também. Deixa eu só arrumar aqui, aproveitar que eu consigo te enxergar melhor. Peraí, deixa eu ver se... Então, porque aí eu vejo assim que tem sociedades, sim, eu acho que vou pegar um pouco em relação ao que você falou do preconceito, de como se no preconceito eu já tivesse a tranquilidade de que eu sei algo sobre aquilo que está se apresentando para mim agora, como uma novidade. Então, ou seja, o preconceito ele é um grande exterminador de diferenças, inclusive um exterminador de angústias, né? Não é à toa que se cria um preconceito, ele é um grande exterminador de angústias. Mas aí pensando, inclusive, dentro da nossa sociedade, que tem dificuldades muito grandes de, inclusive, falar sobre o tema da finalidade, o tema da morte, o tema do encerramento. Eu imagino que, por conta até de algumas questões que se traga até o imaginário do Sênex, né, do velho, é como se algo que se apresentasse de alguma característica que aquilo ali parece ser velho ou antiquado, ou seja, o que for, aquilo está se arremetendo a algo que está no fim. E aí eu estou tentando imaginar que eu não sei se é tanto uma questão do... isso na verdade é por conta do novo que está lutando contra o velho. Ou talvez seja o velho em nós que não esteja sendo aceito. Eu não dissocio uma coisa da outra. Eu acho que, na verdade, você o tempo todo, né, está lutando contra um limite. Está lutando contra um limite. Se a gente for pensar, né, um dos grandes significantes do limite para nós é a morte. Né? Talvez seja o maior deles, né? Embora não seja aquele com o qual a gente lida com maior frequência, mas é um grande significante do limite. Então, no momento em que você luta contra o envelhecimento, né, com a ideia, claro, de que o envelhecimento chegaria a um ponto que levaria à morte, né, que o envelhecimento é o caminho para a morte. Então, no momento que você luta contra o envelhecimento, no momento que você luta contra o envelhecimento por medidas várias que a gente, né, tem, ou ficções algumas, né, que a gente tem hoje de lutar contra o envelhecimento,
mas ou luta pelo envelhecimento cultuando a juventude, eu acho que você está justamente tentando se preservar, tentando se resguardar quanto a esse limite, que é um limite incontornável, né? que é a nossa morte, que é o fim da nossa vida. Então, eu penso, eu não dissocio as duas coisas. Eu acho que você enaltece a juventude para ter uma pretensão garantia que você está se afastando do envelhecimento, em outras palavras, se afastando da morte. Né? Esse grande... Mas aí vai uma outra pergunta, professor, agora que você comentou sobre isso, agora eu pensei sobre isso. Mas uma juventude que elimine exatamente esse aspecto de que, digamos assim, um dia ela envelhecerá, um dia ela perecerá também, ela já não está sendo vivida em partes também, de certa forma, adoecida, ela também não vira algo que se torna algo contra o próprio destino? Eu acho que, assim, ir contra o próprio destino é um direito que a gente tem, né? Sim, aliás, de alguma forma, talvez seja até uma obrigação que a gente tem, né? Ir contra esse imperativo, suposto imperativo que há sobre a gente, né? Então, mas eu acho que tudo tem a ver com o preço que você paga para ir contra o destino. Então, eu acho que, de qualquer maneira, sim, você estar, né, na sua juventude preocupado com a velhice e, consequentemente, com a morte, né, isso pode se dar de uma forma que esteja integrada, esteja em harmonia com a sua vida, com os demais aspectos da sua vida, ou pode se dar de uma forma obcecada, né, onde isso passa a ser a sua vida. Então, passa a ser um ponto principal, um dos pontos principais da sua vida. Eu penso que aí está o adoecimento. Eu acho que a gente lutar contra limites mais que um direito, é uma obrigação nossa, né, lutar contra os limites, desde que essa luta seja calculada em relação a perdas e ganhos. Porque o que a gente vê muito hoje em dia, né, quer dizer, uma nova forma de patologia baseada aí numa certa dismorfia, né, corporal, eu acho que é o fato de que as pessoas concentram, né, todo o seu potencial criativo, todo o seu potencial de transformação nessa ideia, na ideia de manter uma juventude que não tem jeito, né? Cedo ou tarde ela vai terminar. Né? Então, eu acho que a ideia, né, do adoecimento, eu não vejo como estando propriamente no fato de você tentar enfrentar o limite, checar o limite e tudo mais. Não acho isso. Eu acho que está no preço que você paga para fazer isso. Né? Então, eu penso que essa patologia, né, que surgiu, né, ultimamente é uma patologia que tem a ver com isso, né? Eu acho que tem coisas aí, né? Eu acho que você me permite dar uma volta, né? Eu acho que o desenvolvimento da tecnologia, de uma forma geral, né, já de algumas décadas para cá, né, o desenvolvimento da tecnologia nos fez uma promessa, uma falsa promessa. Uma falsa promessa de que, através da tecnologia, através da ciência, nós driblaríamos, né, os nossos limites. E isso, de alguma forma, sim, né? Nós estamos conversando, eu em Juiz de Fora, você em Campinas, né? Então eu acho que nós driblamos alguns limites, muitos limites, né? Que ótimo, uma série de coisas que não seriam possíveis há algum tempo atrás, mas que a tecnologia nos permite, uma tecnologia que vem avançando, talvez desde o pós-guerra, mais ou menos isso,
Mas, de qualquer forma, esse avanço da tecnologia e da ciência nos fez essa falsa promessa de que nós poderíamos contornar os nossos limites. Podemos até certo ponto. Eu acho que também, eu estou aqui viajando aqui um pouco, né? Se vocês Essa não ficarem seria só estabelecidos um, com um isso, parênteses, professor, mas essa seria uma pois não. promessa pueril? Seria uma promessa pueril? Seria uma promessa que dependeria de uma infantilidade, sim, né? Dependeria de uma infantilidade, dependeria pueril no sentido de não atentar para o que a realidade, para que a realidade aponta. Eu acho que seria pueril no sentido de não ser amadurecida a ponto de se saber que as coisas são como são, né? Não como a gente gostaria que elas fossem. Né? Eu acho que isso é muito pueril, né? Isso é muito infantil. Agora, então, como eu estava dizendo, assim, eu acho que essa promessa é uma promessa falsa, mas uma promessa que foi incorporada e que serviu para muitas coisas, né? Para muitos equívocos. Eu acho que dele fez, né, com que surgissem outras angústias. Né? Eu acho que a gente está aqui, né, há 5 anos da pandemia, da Covid-19, mas a gente ainda se lembra dela, né? E uma coisa que ficava muito clara era uma perplexidade. Né? Mas como? Né? Nós estamos passando por alguma coisa que nos colocou numa posição análoga à Idade Média. Né? Sabe, alguma coisa que é uma peste que está aí matando todo mundo, né? Como se nós estivéssemos mesmo vivendo uma questão medieval. Né? Ora, essas coisas existem. Nada impede que elas venham existir outra vez. Por quê? Porque é assim que é. Né? É assim que é. É pueril pensar que a ciência nos livraria disso. Né? Então, eu penso que nós estamos colhendo vários frutos dessa falsa promessa. A promessa de que, através da tecnologia, através da ciência, nós conseguiríamos driblar nossos limites. Vários deles, sim. Né? Vários deles, ainda bem que sim. Né? Vários deles, assim, que bom que sim. Né? Estamos aqui conversando, como eu falei, em 2 cidades tão distantes uma da outra. Mas com outras pessoas nos assistindo que a gente nem sabe onde elas estão. Né? Então, que bom. Mas eu acho que tem uma coisa interessante. Eu estou aqui viajando, aqui sem parar, minha cabeça está funcionando aqui sem parar. Espero que isso não esteja incomodando tanto vocês. Existem relatos vocês sabem que eu sou, né, amante da psicopatologia e amante da história da medicina, né? Uhum. Existem relatos sobre quadros que poderiam ser interpretados hoje como quadros histéricos, com algumas ressalvas historiográficas, mas já há cerca de 4.000 anos. Né? Existem quadros, relatos que são claramente interpretados como relatos de transtorno obsessivo compulsivo, do toque, né, há 2.000, 3.000 anos. Mas é interessante que o relato dos quadros fóbicos, eles apareceram de 200 anos para cá, talvez não, um pouco mais, pouco menos do que isso. E é interessante se a gente for pensar por quê, o que aconteceu de lá para cá, o que aconteceu nos últimos séculos que fez surgir uma nova preocupação, uma nova fonte de doença, uma nova plástica de sintomas. Né? O que aconteceu foi que justamente a ciência e a tecnologia, elas afastaram de nós, elas nos protegeram de inúmeros perigos que eram perigos reais, perigos de fato, perigos materiais. E, na medida, quando o ser humano deixou de dispor desses perigos materiais, reais, né, externos, objetivos, partilháveis, sei lá que não se vai dar, para colocar com angústia, ele passou a ter que criar internamente elementos
perigosos, entre aspas, né? De um perigo fantasioso, mas que, sobre o qual ele pudesse colocar a sua angústia, né? Então, eu acho que à medida em que vai havendo a evolução da tecnologia, da ciência e tudo mais, e principalmente, como eu falei, nas últimas décadas, vão surgindo novas patologias, vão surgindo novas formas de você lidar com a sua angústia, colocar a sua angústia, né? E eu acho que esse culto à juventude, com o seu desdobramento, que é o etarismo, eu acho que isso é um produto justamente dessa evolução. Viajei muito aí. Não, eu acho que foi bem interessante. Eu não tinha conhecimento. Eu acho muito interessante como a arte também, ela tem uma ligação quando alguma coisa nasce, quando alguma coisa diferente está surgindo mesmo, como você está colocando. Porque, de uma certa forma, a arte, para ela existir, ela também precisa estar ali quebrando certos limites. Senão ela não é arte. Ela está cumprindo a uma outra coisa, a uma outra instância. Mas o interessante é assim, que agora pensando um pouco, porque essa posição de o culto à eterna juventude, eu não sei o quanto isso também não, digamos assim, conversa com a própria juventude. É como se, digamos assim, o que importa é que eu tenha todas as benesses de um lado e exclua todas as outras coisas do outro. Como aquele filme, não sei se você assistiu, professor, A Substância. Sim. Uhum. Então, naquele filme é uma luta que acontece ali quase praticamente entre o velho e o novo, que são a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa lutando contra si mesma. Sim, sim. Uhum. Inclusive, o que é mais interessante ali é que se trava, começa essa luta, por conta, inclusive, de uma posição do próprio sistema industrial ali. Olha, você vai ser demitida, você vai ser embora, porque você já está gasta, você já está velha. Então, ela começa a se desmerecer também. Aquela ideia não surge dela, né, da personagem. Eu esqueci o nome da atriz no filme agora. É Demi Moore. A Demi Moore, mas ela era Demi Moore mesmo no filme? Não sei se ela tem um outro nome no filme. Não, no filme. O nome do personagem? É o Eu não me lembro. personagem dela, né? Não me lembro. Não me lembro. Mas então, o personagem dela no filme eu não me lembro também. Mas o que é interessante é que até então ela estava ok, porque ela estava fazendo o trabalho dela ok, ela estava com energia suficiente, ela fazia aquele programa de aeróbica e tudo mais e tal. E o programa falou: não, você já está velha, você vai ser substituída. Então, depois que ela recebe essa notícia, é que ela passa a se ver como um problema. Quando ela é impossibilitada por algum motivo, aí no caso do filme coloca como sendo um trabalho, mas pode ser um outro motivo também, uma relação, seja o que for, nesse sentido, mas de que ela é menos capaz simplesmente porque ela é mais velha. E o filme estava já mostrando isso que não. Ela tinha mais capacidade ainda, ela tinha mais conhecimento digamos assim, ela era mais experiente até mesmo dentro do programa e tudo mais, ela conhecia diversos detalhes. E aqui a Valéria está comentando, inclusive. Nesse filme, né, Substância, eu entendi que a ideia de um desaparecimento dela em vida era insuportável. Acho que é isso que assusta. Que na verdade no filme também, né, Valéria, ela está tentando cada vez ser mais a jovem. Ela está o tempo todo também adiando, ela vai começando a adiar, porque ela tem um momento que ela tem que voltar para a vida dela. Ela fica um bom tempo sendo jovem, depois ela tem que voltar uma semana ou outra sendo ela mesma. Só que aí ela tem que ficar o tempo todo adiando essa volta. E isso vai a deformando cada vez mais.
E que também no filme mostra, né, dando spoiler e tudo mais, aí, quem quiser o spoiler corta, mas que vai deformando a própria jovem também. As duas vão começar a sofrer juntas ali. Isso é interessante no filme, porque eu acho que isso arremete que tanto o velho quanto o novo estão falando sobre a mesma coisa. É sobre o mesmo sujeito. Só que em posições talvez diferentes, mas é sobre o mesmo sujeito. Não sei como você pensa sobre isso, professor. Eu acho que, sim, né, quer dizer, isso que você está dizendo aponta, né, para uma questão, não interessa se você tem uma idade avançada ou se você tem uma idade ainda jovem, né, a juventude está acabando do mesmo jeito, né, você está caminhando para envelhecer do mesmo jeito. Mas Se acabar para vir uma nova juventude também. Eu queria parar nisso que a Valéria falou, aí colocou, né, que é essa morte em vida, né? Eu acho que essa morte em vida realmente acaba sendo o prejuízo último do etarismo, né? É justamente você condenar uma série de pessoas à morte. Não a morte biológica, evidentemente, né? Mas a morte social, a morte profissional, a morte civil, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito própria do etarismo, né? O etarismo ele acaba conduzindo a isso. Olha, você já tem uma certa idade, saia de cena, né? Saia de cena. Não precisa morrer, não. Pode ficar aí quietinho, mas fique quietinho, né? Porque você já passou do seu tempo, já passou a sua época, você não tem mais nada a dizer, não tem mais nada a acrescentar. Então, tem essa morte, né, profissional, a morte social, né, a morte erótica, né, quer dizer, a morte erótica também, quer dizer, quanto é, é custoso, né, para muitas pessoas, a partir de uma certa idade, se manterem como figuras eróticas, né, quanto isso é difícil também. E, então, eu penso isso. Acho que essa questão, né, da anulação, né, do outro, quer dizer, eu diria que hoje a nossa sociedade lida com três preconceitos muito pesados, três ismos, né, como você falou, muito pesados, né? O racismo, o sexismo e o etarismo. Eu acho que são esses três ismos, né? E o que eles propõem? Propõem o seguinte, olha, eu não quero saber quem você é, o que você pode, o que você faz, o que você acha, não quero saber nada a seu respeito. Eu quero apenas que você saia de cena. Eu quero apenas anular você naquilo que você se dispõe a fazer, porque é preferível que você não se disponha a nada. Enfim, né? Quer dizer, são os três ismos que, no fim, buscam a mesma coisa. Independente de qualquer avaliação, vamos anular essas três categorias, né? Cada uma anulada da sua maneira, às vezes até da mesma maneira. E professor, agora você falando isso, tem uma outra coisa que eu lembrei, que eu ia trazer para nós conversarmos, que eu acho que também é importante, porque ele é um acontecimento clínico e eu não sei como ele anda hoje, para ser sincero, eu não tenho tantos relatos deste tipo na clínica, mas há pouco tempo atrás isso estava muito em voga, que é o seguinte, por exemplo, eu enviei eu quero que fulano vá fazer terapia. Ah, mas por que você quer que fulano faça terapia? Ah, porque o fulano, ele é muito folgado, ele não quer trabalhar, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Ele é no sentido de como sendo uma pessoa disfuncional, né? E aí o que acontece? Esse fulano vai lá para terapia e tudo mais, e ele é entendido por todo mundo ali da família, ali do meio dele, como sendo alguém muito pueril. Uma pessoa muito que não quer, digamos assim, é o puer eterno, que quer sempre ser criança, quer sempre ser cuidado e tudo mais. Só que grande parte desses relatos mostram que várias dessas pessoas, né, alguns casos clínicos que eu fui acompanhando,
elas sequer foram escutadas sobre o próprio desejo. Ou seja, a família não está dizendo o seguinte, seja lá quem for a família, tá? Mas eu estou colocando como exemplo. Não é que ele não quer trabalhar, é que ele não quer trabalhar aonde a gente quer que ele trabalhe. Que eu acho que aí conversa um pouco com o que você está trazendo sobre o preconceito. Que é o seguinte, você não pode querer nada de novo. Você tem que querer aquilo que já está pronto, e já está dado, e já está até conformado na sua vida. Sei lá, uma família de advogados. O meu filho não quer ser advogado, mas eu já tenho até uma empresa criada para ele. Mas, notoriamente, a pessoa quer ser um artista, ela vai para uma outra área. E ela não tem nenhuma possibilidade de expressão naquela forma de ser. Não é nem sendo trabalhar de ser artista ou ganhar pintando quadro, coisa do tipo. É que ela não pode nem ter um tempo hábil no seu hobby para poder fazer isso. Então eu também vejo no seguinte sentido, como também, ou até o puer como sendo uma imagem, apesar de nós estarmos dentro de uma cultura que valoriza a eterna juventude, mas que parece que valoriza a questão mais de como ela se aparenta. Agora, sobre as outras questões mais disruptivas, mais de quebras da ortodoxia, como você está trazendo, professor, e isso é jogado de fora também. Isso é anulado dentro da negociação. Eu acho que tem isso, né? Mas a gente vê também, muitas vezes, não é sempre, mas algumas vezes a gente vê o quanto essa pessoa que não tem um direcionamento foi, de alguma forma, estimulada ou, pelo menos, indulgenciada quanto a não ter um direcionamento, né? Então, também seria uma aposta na eterna juventude. Muitas vezes, não são todas essas situações, é claro, mas muitas vezes a gente atende, né, pessoas que você percebe que foram claramente estimuladas a não se envolverem tanto quanto poderiam, de acordo com o desenvolvimento que tem, com as possibilidades que tem, ou a formação pessoal que tem. Enfim, então a gente vê aí, né, que de alguma forma também há uma infantilização, uma puerilização, né, dessas pessoas uma indulgência, né, quanto a que elas permaneçam nesse patamar, né, que estão aquém do que elas poderiam. Eu acho que isso às vezes tem um outro lado, né? Agora, aí eu acho que essa questão até daria assunto para outra live, que é justamente A gente vai desdobrando, vai surgindo vários assuntos aí. Pois é, bom, essa proposta, né, do engajamento, do não engajamento, né, o que tem, o que existe por trás disso, né, quais são os fatores, são fatores no plural, né, que determinam isso. Acho que isso aí seria assunto para uma outra live, a gente podia pensar nisso, né, mas uma live, não sei quantas a gente já fez, né, vou continuar fazendo, é sempre bom. Mas, então, eu acho que tem isso também. Às vezes também há uma aposta, né, dessa infantilização, e é uma aposta também, né, no não envelhecimento, né? Tem uma postagem minha que eu falei que era a sociedade dos... Não sei o que é. Voltei. A sociedade dos adolescentes eternos, é uma coisa assim, uma postagem que eu fiz mais ou menos. Mas que também é uma aposta, né, nessa perpetuação de uma juventude, mas volto a dizer, uma perpetuação com um custo muito alto, né? Como falei, lutar contra o envelhecimento é um direito, é um dever até, né? É bom lembrar que até alguns séculos atrás, a média, a expectativa de vida da população mais pobre era de 30, 40 anos. Né?
Então, essa luta contra o envelhecimento, ela se mostrou extremamente vantajosa para nós. Mas, como tudo, né, tem os seus equívocos, tem aí suas más interpretações, né? Então, eu acho que tem vários desdobramentos. Mas, professor, agora que você falou da questão do custo alto, e eu entendo que, né, antigamente vale-se de, vamos criar alguns recursos para a gente poder ter mais longevidade, que isso foi acontecendo. Mas hoje, pensando em todos os recursos que nós temos, as diferenças sociais e tudo mais, quais são os custos que estão sendo pagos, conscientes ou não, em relação a esta luta contra a idade? Olha, assim, eu acho que tem custos sociais ligados a isso que eu falei agora há pouco, né? Eu acho que existe uma indulgência, uma condescendência muito grande com relação à falta de engajamento, né, que não deixa de ser a manutenção de uma infância ou de uma adolescência, né, que ser um prolongamento equivocado de uma infância ou de uma adolescência. E a gente fica se perguntando quanto alguns pais também não fomentam isso com a ideia de que se os filhos não envelhecem, eles não envelhecem também, né? Se os filhos não cumprem etapas, eles também não cumprem etapas, né? Então, eu acho que tem desdobramento, custos, que a gente diria custos sociais, custos psicológicos também, porque isso implica numa infantilização que aparece de outras formas, aparece na visão da realidade, outras coisas. Agora, eu acho que tem muitos custos que são individuais, né, que justamente você viver um inconformismo com relação à sua sede, né? A nossa sede é o nosso corpo, né? E você está eternamente inconformado com esse corpo. É claro, né, que esse inconformismo é colocado no corpo, mas ele está de fato em outro lugar. Mas, de qualquer maneira, isso cria muitas vezes, né, uma busca obcecada, né, por essa manutenção de uma juventude, uma coisa artificial, um consumo de meios, e meios não faltam hoje em dia, né, para se tentar manter a juventude ou aparentar uma juventude que não existe mais. Então, eu acho que pessoas sofrem muito com isso. Sofrem porque são desestimuladas quanto ao seu crescimento pessoal, sofrem porque investem de uma forma obcecada, né, na busca de uma aparência de juventude, e isso é um investimento sem fim, porque sempre, né, vai apontar vai surgir, vai permanecer alguma coisa que aponte para o fim da juventude, né? Enquanto aquela juventude está ali artificialmente, mas de fato ela não está mais ali. Então, eu acho que tem esses desdobramentos. Claro, né? Quer dizer, isso aí acaba colocando em marcha todo um setor da nossa economia, né, ligada justamente à questão enfim, das aparências de uma forma geral, né, da estética de uma forma geral. Eu acho que tem esses desdobramentos. Certamente tem outros que não estão me ocorrendo aqui agora, mas certamente tem. Né? E você, quais que você vê assim? Então, professor, eu fiquei pensando aqui, tem um comentário depois do Thiago, mas ele está falando que a Bélgica ganhou de virada aqui, já vi no final aqui. Mas você foi falando e eu fui imaginando, né? A proposta aqui do nosso programa é devaneios, né? Então eu fiquei imaginando muita coisa.
Só que teve uma que me tocou bastante dentro da sua fala, professor. Eu gostaria de trazer a minha colocação como uma pergunta também, para poder refletir melhor sobre ela, para ver se ela faz algum sentido. Mas assim, eu entendo que, de uma certa maneira, o etarismo, né, o nosso tema que a gente está falando sobre hoje, ele fala sobre o movimento de crise. A gente está falando sobre o movimento de crise. E uma crise que traz uma dificuldade de relacionamento entre o velho e o novo. E aí você está trazendo uma característica muito interessante em relação a isso, que é a dismorfia corporal. E como se vê esse corpo, porque ele está sempre numa mudança que está acontecendo para além da minha vontade. Ele está mudando por vontade dele, da forma como ele muda, né? Da forma como eu estou me tornando ali. Seria, então, a crise entre o velho e o novo uma dificuldade de relacionar-se antes de se relacionar com os demais, de relacionar-se consigo mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o nosso corpo, né, nessa crise, o nosso corpo, ele representa aquilo que nos escapa, aquilo que tem uma vida própria, ou, dizendo assim de uma forma mais dramática, tem uma morte própria, né? Então, eu acho que nessa crise, o nosso corpo representa mesmo isso que nós não... e sobre o que nós não temos controle. E é uma elaboração a ser feita, né? Você admitir que você não tem controle sobre determinadas coisas, ainda mais uma coisa que é tão intrinsecamente seu quanto o seu corpo, né? Apesar de ser tão seu, ele você não tem controle sobre ele. Ele tem como eu falei, né? Tem seus caminhos próprios aí. Então, eu acho que é uma crise, sim. É uma crise que nos expõe, ao mesmo que todas as outras crises, né? É uma crise que nos expõe ao limite, né? Ao nosso limite. Ela vai aparecer na relação com o corpo, já que esse corpo insiste em envelhecer, por menos que eu queira, por menos que eu tente fazer o contrário, ele convencê-lo do contrário, ele insiste em envelhecer. É o limite que aparece na relação com o outro, como a gente colocou lá, né, no nosso livro sobre as relações de abuso, né? É o limite que aparece na nossa relação com o cosmos, né? Quando a gente se vê aí tomado por uma peste, tomado por uma condição que durante algum tempo nos escapa, nos dizime, nos ameaça, enfim, que nos rouba pessoas, né? Então, como toda crise, nós nos deparando com um limite e sendo obrigados a tentar elaborar esse limite. Algumas vezes conseguindo, outras vezes conseguindo de uma forma limitada, né? E outras vezes não conseguindo nem um pouco. E com isso criando sintomas, que são sintomas mais complicados, sintomas mais difíceis, né? E sabe, tem uma coisa, professor, eu já vou ler o comentário do Thiago, tá? Que eu acho que aí a gente pode já fechando a nossa live também. Mas eu gostei muito e gosto muito dessa palavra que você utilizou hoje, da palavra driblar. Porque assim, o driblar, ele não anula o fato de que tem um outro ali. Mas ao mesmo tempo ele não fica preso neste outro também. É como se fosse o seguinte. Bom, vou pegar o exemplo que você deu na internet. Nós estamos aqui porque nós estamos driblando o limite geográfico de existência. Estamos aqui juntos. Mas nós não estamos juntos no mesmo lugar. Nós não driblamos eu não consegui me teletransportar para aí, ou você para cá. Isso ainda não foi criado. Mas a gente achou uma maneira possível de criar e de driblar um limite. Então vai continuar existindo limites,
mas também vai continuar existindo maneiras dele ser driblado. Eu acho que isso é interessante. Um não anula o outro. Se a gente tem uma fantasia de que eu preciso anular o outro para também ser limitado, não sei o quanto a gente cai dentro dessa fantasia. Enquanto ela nos cega, muitas vezes, exatamente por essa proposta que você disse sobre a realidade. Eu estou anulando o fator realidade dentro da relação. É verdade. E agora, com relação ao etarismo, né, eu acho que busca-se esquecer o seguinte. Eu estou vendo aqui a informação que o Thiago passou, que a Bélgica ganhou de virada, né? Então, quer dizer, imagino que realmente os jogadores da Bélgica driblaram, todo mundo driblou, mas chegou uma hora que o juiz apitou o término do jogo, né? Então, você pode driblar, mas uma hora essa partida vai acabar. Né? Não adianta. E a questão do etarismo, ela nos... É a tentativa justamente de que esse juiz não apite nunca. Né? Que haveria a possibilidade desse jogo ser eterno, mas não é. Você pode prorrogar, você pode dar acréscimos, mas vai chegar uma hora que ele vai acabar. Né? E eu acho que é isso que se tenta negar, que se tenta esse drible que não existe, né? Você driblar o juiz e roubar o apito dele. Aí fica o jogo eterno, né? O jogo eterno. É muito interessante, tem para quem assistiu, a história do Nosferatu, né? Tem três, que eu saiba, tem três produções no cinema, uma, se não me engano, na década de 20, uma nos anos 70 e uma agora recente, há uns 3 anos atrás, talvez. E nessa de 70, o vampiro Nosferatu discutindo com o homem que foi lá, enfim, falar o paciente dele, dizendo, olha, vocês acham que a angústia é a angústia de morrer? Não, viver eternamente, viver indefinidamente, viver sabendo que não vai haver a morte é muito mais angustiante. A questão, né, do sem limites, né? Sem limites, sem limites apavora, sem limites angustia, né? Porque eu também imagino que a gente só tenha propósito porque existem limites. Se não tem limites, não tem propósito. O que eu vou querer? Eu posso tudo. Pois é. É bem isso. E, professor, eu vou ler os últimos comentários aqui. Ó. O Tiago, o preconceito pode revelar mais sobre quem o pratica do que quem é alvo dele. Refletir sobre isso é fundamental para construir as relações mais respeitosas. Aí ele fala que a Bélgica ganhou. E aí a Valéria. O sofrimento aparece no sujeito que está envelhecendo e se vendo mais pelo olhar do outro do que dele mesmo. Daí a busca, daí a busca para buscar a juventude. Então, Valéria, deixa eu fazer uma observação, assim como um sujeito que está envelhecendo, já vem envelhecendo há bastante tempo, aliás. Eu acho que existe isso sim, de você se avaliar pelo olhar do outro e aí, né, nesse contexto de etarismo, isso vai ser muito mortificante. Mas existe uma questão do envelhecimento que que o envelhecimento implica em lutos progressivos, né? Implica em lutos progressivos. E todo luto, claro, o luto tem um começo, meio e fim, né? A menos que ele seja patológico, mas senão ele vai ter um começo, meio e fim. Mas você fica fazendo lutos, né? Fazendo lutos. De repente, aquela expectativa que você tinha a seu respeito, você já não pode mais ter, você não pode mais sustentar. Aquele plano que você tinha, você não tem mais como sustentar. Realmente não tem, né? Realisticamente não tem. Então eu acho que, por isso esses filmes de idosos se superando fazem tanto sucesso, né? Os roteiristas muitas vezes sabem aproveitar essa situação, essa condição, né? Porque são lutos que se fazem. E se você, né, de repente, como em alguns filmes, né, resolve que vai
se entregar àquilo que você sempre quis e finalmente você vai se entregar, você vai esbarrar em outros, né? Vai esbarrar em outras coisas que você não faz. Então, eu concordo com você quando você diz que se você tentar se medir pelo olhar do outro, vai ser altamente mortificante, uma vez que nós estamos num contexto de um etarismo muito presente. Mas há um outro sofrimento, que é o sofrimento dos lutos contínuos, né, dos lutos seguidos que se tem que fazer, né, pela própria condição do envelhecimento e as implicações físicas, as implicações sociais, as implicações culturais, né, que ele vem trazendo junto. Então, tem duas coisas aí. Eu achei fantástico, professor. Eu queria muito agradecer a você ter aceito a minha proposta de a gente ter conversado esse tema hoje. É sempre um grande prazer falar com você de todos os temas que a gente já tratou aqui nas nossas lives. Sempre aprendo e sempre saem coisas que eu nem tinha pensado. Por exemplo, a pergunta que eu fiz para você, eu pensei agora dentro da nossa conversa. Então, só tenho a agradecer a essa inseminação de imaginação e essa quebra de limites que a gente vem fazendo aqui nas nossos encontros. Né? Esse drible. Nossos dribles, perfeitos, nossos dribles. Professor, muitíssimo obrigado. Vamos já pensar numa temática, vamos conversar depois para a gente pensar numa temática do mês que vem, para a gente fazer pelo menos um encontro por mês, porque para mim é fantástico a gente estar aqui pelo menos uma vez por mês, eu aprendo muito. Olha, eu agradeço muito o convite, é sempre para mim um prazer enorme, é ótimo estar aqui, é ótimo ouvir você, ouvir vocês, né, vocês que mandam essas sugestões, que mandam esses comentários, né? É sempre ótimo e é uma oportunidade para ouvir e é uma oportunidade ótima para articular coisas para falar, para serem faladas, né? Então eu ganho muito ouvindo e lendo os comentários de vocês, ganho muito ouvindo e lendo, mas também ganho muito por ter que articular coisas de uma forma que eu não tinha pensado antes, ou um ponto de vista, né, que eu ainda não tinha adotado. Enfim, para mim é muito bom, sempre. Muito obrigado. Nós temos esse ganho duplo, viu, professor? E também vou revelar um segredo aqui, tá? Quem sugeriu esse tema de hoje foi a própria Valéria, tá? Ah, Valéria. O tema dela que ganhou. Né? Eu vou revelar o segredo dela hoje. Hoje eu posso. Geralmente eu não falo quem sugere esse tema, mas hoje eu vou falar porque, como a gente está fazendo essa live bastante acolhedora aqui, então eu falo que o tema da Valéria foi escolhido aqui. Então, professor, muitíssimo obrigado aqui, então, ao nosso encontro. A gente vai falando aí sobre uma nova possibilidade de tema, ou a gente pega o tema que o pessoal sugerir. Eu agradeço a todo mundo que participou aqui, né, do Tiago, a Enila, a Valéria, todo mundo que participou hoje da nossa live e que faz com que esse encontro também seja um encontro mais rico ainda, trazendo outras visões. E nos vemos na próxima quarta-feira. E, professor, nos vemos aí muito em breve, aí, próximo mês também, viu? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, professor. Tchau, tchau.